Bem, amigos, estamos aí com mais um vídeo da UERJ, questão 31 de 2019. Vamos ler o enunciado aí e vamos ver o que nos espera. Temos aí o seguinte: o círculo a seguir tem o centro na origem do plano cartesiano xy e raio igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120 graus. E aí ele tem aí, né, uma ilustração do que ele acabou de descrever, certo? Para depois perguntar no final: as coordenadas de P são. Tudo bem? O que a gente quer descobrir aqui? Vamos traduzir em miúdos. A gente quer descobrir quanto que vale, né, a coordenada x e y desse ponto que eu vou destacar de vermelho aqui no vídeo. Tudo bem? Esse ponto P. Vamos começar? É o seguinte. Vamos tentar decifrar as dicas que o enunciado nos dá. Primeiro ele diz que o círculo tem centro na origem. O que significa isso? Significa que as coordenadas x e y dele são 0. Tudo bem? Ele está justamente no ponto de encontro entre o eixo x e o y. Então, vamos dar um nome a ele aqui, ó. A gente vai chamar de O de origem, certo? Outra dica que ele dá aqui, ó, que ele fala que essa circunferência tem raio igual a 1. Raio igual a 1. Repara que o ponto P ele faz parte da circunferência, certo? Ele é um dos infinitos pontos que faz parte da circunferência. E o ponto O é justamente o centro dessa circunferência. Por definição, a gente sabe que o raio é a distância entre qualquer ponto da circunferência e o centro dela. Então, né, como esse segmento PO cumpre com essa definição, a gente pode dizer que esse segmento PO é raio da circunferência. E, consequentemente, ele vai valer quanto também? Vai valer 1, que eu vou colocar aqui. Certo? Vai valer 1. Agora, uma outra dica que ele dá para a gente é que ele diz o seguinte: nele, AP determina um arco de 120 graus. Ou seja, esse camarada aqui, ó, que faz parte da circunferência, é um trecho da circunferência, tudo bem? É um arco que a gente chama. Ele mede 120 graus. O ângulo POA, que é um ângulo central, o que significa isso? Significa que é um ângulo que ele é gerado pelo centro, né? Ele é gerado no centro da circunferência. Ele tem um vértice no centro da circunferência, melhor dizendo. Ele está enxergando justamente esse arco de 120 graus. Tudo bem? Isso significa que o ângulo POA, que enxerga esse arco, também vai valer 120 graus. Então a gente vai anotar aqui. Certo? 120 graus. Ok. Então vamos lá. O que a gente quer descobrir aqui? Não são as coordenadas do ponto P? Repare que o ponto P está aqui. Se a gente fechar um triângulo, né, traçando uma vertical aqui passando por P, uma vertical que seja paralela ao eixo Y, tá bom? E também um outro segmento aqui, ó, que esteja contido no eixo X, né, para formar esse triângulo retângulo, que eu vou chamar de BOM. Tudo bem? Esse M aqui não tem nenhum motivo para eu chamar de M, o que chamar de M? Esse triângulo, ele é retângulo. Por quê? Porque como esse segmento vermelho é paralelo ao eixo Y e esse M ele faz parte do eixo X, então eles são naturalmente perpendiculares. Consequentemente, esse ângulo aqui é 90 graus. Você percebe que o segmento P, né, a coordenada Y dele vai ser justamente, né, a altura desse triângulo retângulo aqui, que eu vou chamar de Y. Tudo bem? E a coordenada X, né, do ponto P vai ser justamente também, né, o lado azul desse triângulo retângulo, que eu vou chamar de X. Só que presta atenção que tem uma pegadinha. O ponto P, né, ele está à esquerda do eixo Y. Ele está à esquerda do eixo Y. Isso significa que a coordenada x dele tem que ser negativa. Tudo bem? Como a coordenada x dele tem que ser negativa, e quando a gente resolver, né, os lados y e x desse triângulo, a gente vai encontrar um valor positivo, no final a gente vai ter que multiplicar por menos 1 para transformar isso em coordenada. Tá? Falando apenas do x. A coordenada y vai sair positiva mesmo, porque está acima do eixo x. Tudo bem? A gente vai recapitular isso quando for o momento aqui. Primeiro vamos nos preocupar então, né? O problema se resumiu então em descobrir o lado y e o lado x desse triângulo retângulo que a gente gerou juntos aqui.
Ok? Vamos lá. Repare que não tem para onde fugir. Nesse triângulo retângulo, a gente só tem um lado, que é a hipotenusa, tudo bem? Por que esse lado valendo 1 é a hipotenusa? Porque ele está oposto ao ângulo de 90, certo? A gente só tem a medida desse lado e só tem um ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Então, com esses dois dados, fica impossível descobrir qualquer coisa. A gente tem que gerar pelo menos um ângulo aqui, certo? Pelo menos mais um ângulo, melhor dizendo. E fica fácil de gerar esse novo ângulo, porque a gente sabe que esse 120 graus aqui, ele é suplementar, né? Ele é ângulo externo a esse ângulo aqui, ó, POM, que eu vou destacar de amarelo aqui no vídeo. Tudo bem? Se eles são suplementares, isso significa que juntos eles têm que somar quanto? 180 graus, certo? Ou seja, se eu já gastei aqui 120 graus, esse ângulo amarelo ele tem que ser necessariamente 60 graus. Ok? 60 graus. Dito isso, como é que a gente vai fazer agora para descobrir y e x? A gente vai fazer isso em função de 60, utilizando trigonometria. A gente sabe, ó, que o y é justamente o cateto oposto, né, ao ângulo de 60, e o x é o cateto adjacente. Quais são as relações trigonométricas que relacionam cateto adjacente com hipotenusa e cateto oposto com hipotenusa? São, respectivamente, cosseno e seno. Tudo bem? Vamos descobrir aqui primeiro o x, tá bom? Para descobrir o x, né, melhor dizendo, para descobrir o x, né, que é o quê? Cateto adjacente ao 60, tudo bem? Por que ele é adjacente? Porque ele está coladinho ao 60. A gente vai usar cosseno. Porque o único lado que a gente tem nesse triângulo é a hipotenusa. E o que relaciona, né, o cateto adjacente com a hipotenusa? Cosseno. Então a gente vai utilizar aqui, ó, que o cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, que é x, tudo bem? Cateto adjacente aos 60 graus. Sobre a hipotenusa, que é 1. Certo? Que é 1. Cosseno de 60, pela tabela que a gente já decorou no 9º ano do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino médio, depende, né, de quando a gente costuma aprender isso, a gente sabe que cosseno de 60 vale meio, 1 sobre 2. Então a gente vai substituir esse camarada aqui por 1 sobre 2. A gente vai ter, ó, 1 sobre 2 é igual a x. Repare que eu não botei sobre 1 de novo, porque não vale a pena. Quando a gente tem uma fração cujo denominador é 1, a gente pode omiti-lo, tudo bem? Então a gente vai ter aqui, ó, que a coordenada x, coordenada não, que o lado azul desse triângulo retângulo vale meio. Agora vamos descobrir quanto é que vale o lado vermelho, né? Repare que o lado vermelho, que a gente chamou de y, é justamente o cateto oposto, ele está oposto, né? Está no lado contrário ao ângulo amarelo de 60 graus. Como a gente tem a hipotenusa 1, para relacionar cateto oposto com hipotenusa, a gente usa seno. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, que seno de 60 graus vale quanto? Vai valer justamente o cateto oposto ao 60, que é y, sobre 1, que é a hipotenusa, certo? Sobre 1. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai substituir esse camarada aqui, ó, seno de 60. Assim como a gente fez com cosseno, a gente vai substituir pelo seno de acordo com o que a gente lembra da tabela, né? Se a gente lembrar direitinho, a gente vai ver que seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir esse camarada aqui por raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, que é igual a y. E, novamente, eu não vou colocar sobre 1 aqui, porque não vale a pena, né? A gente tem uma fração sobre 1, não vale a pena escrever o denominador 1. Então, a gente tem aqui agora o lado vermelho e o lado azul do triângulo retângulo, que a gente vai converter para as coordenadas do ponto P. A coordenada y do ponto P sai direto, porque como o ponto P está acima do eixo x, a coordenada y vai ser positiva. Então, ele é realmente, diretamente, esse raiz de 3 sobre 2. Só de descobrir o y, né, a gente já sabe que é a letra A, porque nenhuma outra opção tem coordenada y valendo raiz de 3 sobre 2. Tudo bem?
Mas digamos que a gente quer ter certeza, né? Então a gente vai ver qual dessas coordenadas tem o quê? Menos 1 sobre 2 como x. Por que menos 1 sobre 2? Lembra que a gente tem que multiplicar por menos 1, né? Porque o ponto P está à esquerda do eixo y, certo? Então ele tem coordenada negativa para o x. Quem é que tem, né, coordenada negativa, né, valendo meio, menos meio, né, para o x? É justamente a letra A e a letra B. Mas como a letra B não contempla o y certo, que a gente descobriu, a nossa resposta só pode ser a letra A de alternativa correta. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para ajudar a ele ser difundido, né? E a gente se vê no próximo exercício, na próxima questão. Tudo bem?